Olá, antagonistas! Vocês já estão inscritos na TV Antagonista? Ainda não? Vocês precisam se inscrever para não perder as novidades. TV Antagonista tá ao vivo todos os dias agora, do jeitinho que vocês querem e pediram, às 11 da manhã e às 5 da tarde. TV Antagonista também tem, como vocês gostam, o Momento Antagonista com Cláudio Dantas e a reunião de pauta com todos os antagonistas, com Mário Sabino, Diogo Mainardi, Cláudio Dantas, que você também vê os pedacinhos das nossas edições ao vivo às 11 da manhã e às 5 da tarde. Não perca, não deixe de se inscrever, porque os inscritos recebem aviso todas as vezes em que a gente posta um vídeo novo ou entra ao vivo, seja nas nossas edições diárias ou num plantão especial. youtube.com/oantagonista. Inscreva-se! Olá, muito boa tarde. Começa aqui a TV Antagonista desta terça-feira, dia 2 de maio de 2017, edição das 5 horas da tarde. Uma tarde quente, porque o Supremo Tribunal Federal, deixa eu até conferir aqui se não acabou, confira no Antagonista, tá votando a soltura de José Dirceu. Quem está falando é o ministro Celso de Mello. Celso de Mello, para vocês que acompanham o Supremo Tribunal Federal, é um ministro que costuma fazer votos muito bem elaborados e longos. Será que José Dirceu será solto hoje? Você vai saber nessa edição qual é a nova acusação contra ele por parte do Ministério Público Federal. Vai ouvir aqui os procuradores do MPF em Curitiba, inclusive o procurador Deltan Dallagnol, que falou na tarde de hoje. Você também vai ver aqui na TV Antagonista das 5 da tarde a primeira colaboração exclusiva deste Maracanã de antagonistas espalhado pelo Brasil, pelo nosso WhatsApp. Vocês estão vendo a situação do Rio de Janeiro, que é preocupante. É uma calamidade o que acontece. 37 pessoas presas e ataques incendiários. As vítimas desses ataques estão recorrendo ao WhatsApp do antagonista para denunciar com imagens exclusivas alguns desses incêndios. Você vai conferir com exclusividade aqui na TV Antagonista. Além disso, nós temos também novidades da Venezuela. Henrique Capriles, o líder da oposição, deu uma entrevista coletiva à imprensa. E a gente vai explicar para você aqui na TV Antagonista qual é o pulo do gato dessa Assembleia Constituinte de mentirinha que Maduro quer fazer e que Capriles chamou nessa entrevista coletiva de uma madurada. A gente vai explicar tudo para vocês e vai mostrar como estão as ruas de Caracas. O chanceler brasileiro, o ministro Aloysio Nunes Ferreira, também já se pronunciou a respeito disso. Mário Sabino vai estar aqui no estúdio da TV Antagonista também, comentando as notícias do dia, e a gente espera que o resultado também do julgamento do habeas corpus de José Dirceu pelo Supremo Tribunal Federal. Como eu já falei no Twitter e vocês antenados estão sabendo, hoje tem uma novidade muito legal aqui na TV Antagonista. E eu não posso falar nenhuma palavra a respeito, porque eu não me aguento, sou ansiosa. Se eu falar mais uma palavra, eu já conto o que é. Então, vamos adiante com os assuntos da tarde de hoje. Começando por Venezuela. Há um mês, as pessoas estão nas ruas lutando na Venezuela. Nicolás Maduro disse agora que quer fazer uma nova Constituição. Mas não se iludam, isso não é uma verdade. Isso é apenas um pronunciamento quando ele quer revogar os direitos constitucionais dos venezuelanos e fazer uma lei ali com seus apaniguados para conseguir se manter no poder, não só pela força das bombas de gás lacrimogêneo e dos tanques que move contra o povo, mas também agora pela força da lei, que neste momento não o favorece. Vamos ver como é que estão as ruas da Venezuela, um compilado aqui da TV Antagonista que tem recebido colaborações de jornalistas e de cidadãos venezuelanos. Vamos lá.
Represión brutal, represión brutal. Estamos en paz, en paz. Represión brutal. Essa moça que vocês estão vendo aí, que colocou a máscara de oxigênio na outra, é a Lilian Tintori. Ela é esposa de um líder de oposição que é um preso político do regime de Maduro, Leopoldo Lopes. E agora ela está nessas manifestações aí, dia sim, outro também. Estava acudindo uma pessoa e ela está fazendo esses vídeos aí para denunciar pelo mundo inteiro o que está se passando. A gente tem agora uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, que qualifica como um golpe a proposta do presidente Nicolás Maduro de convocar uma Assembleia Constituinte na Venezuela. É mais um momento de ruptura da ordem democrática, contrariando a própria Constituição do país. Essa Constituinte não é uma Constituinte como fizemos aqui no Brasil, na qual todos os brasileiros votaram e elegeram seus representantes. Na Venezuela, quem vai eleger são organizações sociais controladas pelo presidente Maduro para fazer uma Constituição de acordo com o que ele quer. O Henrique Capriles, que é um líder de oposição que está solto, que é governador do estado de Miranda, deu uma entrevista coletiva à imprensa super longa, de 1h e tanto na tarde de hoje, explicando qual é o pulo do gato dessa Constituição. Porque isso que o nosso ministro está falando, o Maduro está negando. Mas ele que é local, que é venezuelano, pescou. O Maduro está falando que o voto será secreto e direto, mas não universal. Isso quer dizer o quê? Que o povo vai eleger metade da Assembleia Constituinte. A outra metade, quem vai botar lá vai ser Maduro. Ou seja, se nessa metade que o povo eleger, ele botar 2 caras, ele conseguir eleger mesmo 2 caras só, e o povo eleger todo o resto, ele passa a lei que ele quiser. Vamos ver essa explicação. El 50%, la mitad de los miembros de la Constituyente, ya serían designados por el dedo de Maduro. Miren, no hay que ser ni abogado, ni hay que ser experto en matemáticas. Los venezolanos sabemos sumar. Los venezolanos no somos tontos, ni somos estúpidos. Que el gobierno pretenda creer que somos estúpidos los venezolanos y que sienta que puede seguirse burlando de nosotros, se va a llevar se la ha llevado y se la va a seguir llevando. Se va a seguir dando contra una pared que hoy es el pueblo venezolano. Basta con que ellos tengan 1 o 2 miembros de la Constituyente, supuestamente en esa elección que se haría, y es claro cuál es el objetivo. Es una constituyente como tal, yo lo llamo el fraude madurista, es una madurada. E é o que ele diz, se eles acham que os venezuelanos somos bobos, somos tontos, vão dar de cara com uma parede que é o povo venezuelano, que já está há 29 dias nas ruas com essas imagens, cada dia mais chocantes que nós estamos vendo, sem nenhuma solução e sem nenhuma intervenção dos países vizinhos, nem do ponto de vista diplomático.
a situação está ficando cada dia mais grave na Venezuela. A gente continua acompanhando aqui na TV Antagonista. Vamos adiante, ataques incendiários. O Rio de Janeiro passa por uma situação muito preocupante. Traficantes queimaram ônibus e fecharam a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, nesta manhã. A polícia pediu que os motoristas evitassem a região. O antagonista chegou a fazer uma provocação num post, uma pergunta retórica. Qual a diferença entre os ataques incendiários de São Paulo na sexta-feira e os do Rio no dia de hoje? No Rio de Janeiro foram presas 37 pessoas numa operação da PM e, como reação, 8 ônibus e 2 caminhões foram incendiados. 32 fuzis foram apreendidos no Rio de Janeiro. E aí, a gente colocou o nosso WhatsApp para funcionar, o 944450130, o WhatsApp do antagonista, 11 944450130. E o dono da empresa Expresso Sul-Americano, Franco, que é o dono dos caminhões que foram incendiados pelos criminosos no dia de hoje, mandou no WhatsApp da TV Antagonista, com exclusividade, o vídeo de como foi o rescaldo desses caminhões. O surpreendente é, quando foram apagar o incêndio, os caminhões ainda foram saqueados porque não tinha polícia para proteger. Não, ainda não, ainda não. Mete a mão não, por favor, tá? Mete a mão não. Pode meter a mão não, deixa aí. Deixa aí, por favor. Valeu? Ah, já não bastava isso, agora estão saqueando agora, ó. Agora vão saquear. Que a polícia não toma providência, não. Aí, ó. Agora vão saquear, vai acabar levando tudo, ó, infelizmente. Aí, ó. Vendo? É isso aí, ó. Não vai pegar fogo, não. Tá vendo? Infelizmente é isso. Vou fazer o que aqui agora? Cadê a polícia? Não tem polícia. Aí, ó. Isso aí, ó. Bom, a gente agradece muito ao Franco, que mandou pra gente aí no WhatsApp da TV Antagonista os vídeos feitos pelo funcionário dele. A gente lamenta que uma pessoa que sai para trabalhar tenha de passar por uma experiência traumática dessa. Vocês avaliem. Não bastasse passar pelo fato do incêndio, ainda tem de passar por um outro episódio de criminalidade, que é roubarem a carga que ele levava para a empresa dele, ali, na hora em que estão apagando o incêndio. Essas imagens o Franco enviou para a gente com exclusividade aqui para o WhatsApp da TV Antagonista, 944450130, prefixo 11, aqui em São Paulo. Você que é um antagonista, pode mandar também seus textos, seus documentos, suas fotos para a gente. Só não liga porque a gente não dá conta de atender, mas é o WhatsApp do antagonista, 11 944450130. Vamos em frente. Invasão. Você já viu esse post aqui? Os agentes penitenciários invadiram na tarde de hoje o Ministério da Justiça em protesto contra a reforma da Previdência. A briga dos agentes penitenciários é muito parecida com a briga dos policiais civis e militares. O que os agentes penitenciários querem é que seja reconhecida a periculosidade pelo Supremo Tribunal Federal. E eles querem que isso seja repetido na comissão que avalia a reforma da Previdência.
e eles vão insistir, nem que seja pela força. Vamos ver um vídeo de minutos antes da invasão. No país inteiro, nós estamos aqui no momento da leitura do relatório. Nós estamos aqui no momento da leitura do relatório, estamos mostrando a nossa força e a nossa capacidade de união. Nós temos uma paralisação nacional de 48 horas na sequência para cumprir, porque foi aprovado por todos nós, e nós vamos para a luta. Isso, com certeza, saiba que o governo também tem que saber disso. O senhor gostaria que o senhor seja esse interlocutor para passar para o governo que nós estamos iniciando as mobilizações. Só uma coisa, deputado, espera esse momento. Deputado, nós estamos aqui para pedir a pergunta especial, para manter o que o Supremo já reconheceu, certo? Na súmula 33. Foram quase 6.300 mandatos de injunção nesse país, de agentes penitenciários. E o Supremo conseguiu enxergar lá no artigo 40 que nós temos periculosidade, entendeu? Nós temos que ter uma previdência especial, entendeu? Então a gente não está aqui para pedir Nós viemos aqui com um único propósito, demonstrar força. Nós aqui só acreditamos na força contra a força. Nós estamos cansados. O Rio de Janeiro está passando pelo mesmo problema. Nós estamos numa briga constante com a Leste. Desde o dia 8 de novembro tomando tiro, porrada e bomba. Todos nós somos sofredores do cárcere. Todo mundo aqui está habituado a dor. Nós viemos hoje aqui com um único propósito, mostrar força para o Congresso. Nossos companheiros saíram daqui, foram lá para tentar negociar com o relator, que ele fez uma postagem, fez dizendo muito bem. Eu reconheço, acho bonitinho, lindo, maravilhoso, mas eu não posso incluí-lo, só quem está no 44. E que vocês briguem pela 308. Nós viemos aqui com o mesmo propósito, está na cabeça de cada mundo aqui, o que os policiais fizeram aqui, de segurança pública. Se não nos obedecerem, só tem um motivo. Eu só vejo, nós fazemos uma forma de nos fazer ser ouvido por essa casa. É na força. Chegou esse momento na polícia. Bom, vocês viram ao fundo aquele prédio, era do Ministério da Justiça, que eles acabaram invadindo. A questão da reforma da Previdência é uma questão muito delicada e é uma discussão que vai ter de ser travada com diversas categorias profissionais que têm ali ofícios perigosos, porque a questão dos agentes penitenciários é uma questão que tem de ser examinada com cuidado. A gente vai negar que há periculosidade na profissão de agente penitenciário? Agora, efetivamente, na ponta do lápis, o que é que isso significa? Como isso deve ser remunerado? São questões delicadas, mas que nós vamos ter de enfrentar de peito aberto, porque também esses cidadãos, quando se aposentarem, têm de receber o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Vamos adiante, José Dirceu. Hoje de manhã, vocês viram uma entrevista coletiva à imprensa do Ministério Público Federal, lá em Curitiba, fazendo uma nova denúncia contra José Dirceu. De que se trata? Vamos ver agora. José Dirceu saiu da Casa Civil em 16/6/2005. A denúncia do mensalão foi apresentada em 11/4/2006. O STF recebeu essa denúncia em 28/8/2007. Em seguida, o início do julgamento do processo mensalão ocorreu em agosto de 2012. O término do julgamento, como disse anteriormente, aconteceu no dia 17/12/2012. E o início de cumprimento de pena por José Dirceu em decorrência do mensalão ocorreu em 15/11/2013. E abaixo, também situados temporalmente, vocês podem ver alguns 15 conjuntos de atos de lavagem de dinheiro que foram praticados no interesse de José Dirceu de seu grupo criminoso. E nessas barras os senhores podem notar algumas informações relevantes desses 15 conjuntos de atos de lavagem. Quais elas? O meio empregado, o período pelo qual ela se estendeu, as empresas envolvidas, o operador financeiro responsável e ainda o montante que foi branqueado, que foi lavado. Então, por meio desse gráfico é possível verificar o que José Dirceu estava fazendo, ou melhor, quanto ele estava recebendo ao tempo em que era processado e julgado pela Suprema Corte Brasileira. Há métodos rebuscados e bastante de 8 diferentes pessoas jurídicas. Houve o custeio e reforma de 3 imóveis e de 1 escritório. Houve o custeio oculto de fretes de aeronaves particulares para a utilização do ex-ministro. Houve a interposição de 2 diferentes operadores financeiros. Ou seja,
todo esse estratagema criminoso retrata o modo profissional como José Dirceu praticava crimes. Então, ao longo de uma década. Bom, o julgamento de José Dirceu continua, mas é um julgamento de turma, não é um julgamento no plenário, por isso ele não é transmitido. Por isso ele não é transmitido pela TV Justiça. Então você tem que acompanhar aqui no Antagonista. Quem está votando é o ministro Celso de Mello, que é um ministro muito cuidadoso nos seus votos. Está mais de meia hora lendo o voto dele, a gente está aqui acompanhando, vai trazer o resultado para vocês assim que tiver. Mas é óbvio que hoje perguntaram ao procurador Deltan Dallagnol se ele achava que José Dirceu ia ser mais um na fila daqueles que são soltos pelo STF. Vamos ver o que é que ele respondeu. Na semana passada houve 2 solturas em relação à Lava Jato de Curitiba e uma em relação à Lava Jato do Rio de Janeiro. Vou me ater às solturas em relação à Lava Jato de Curitiba. Foram soltos Genu e Bunlai, mas as situações são muito diferentes quando comparadas à situação de José Dirceu. Genu estava condenado a 8 anos e 8 meses, Bunlai a 9 anos e 10 meses. José Dirceu já está condenado a mais de 32 anos, sem contar a perspectiva de possível condenação a partir dessa nova denúncia. Em relação a Genu e Bunlai, existia um argumento por parte das defesas de que o réu já tinha cumprido boa parte do tempo que ele cumpriria em regime fechado, que se ele estivesse preso definitivamente, logo ele poderia progredir. Em relação a Bunlai, ainda existia uma situação em relação à situação peculiar de saúde e ao fato de que ele esteve em prisão domiciliar. Em relação a Genu, ainda tinha levantada uma questão pelo Supremo Tribunal Federal, apontando que um crime praticado anteriormente por ele, que era base para reiteração criminosa, que eram crimes praticados no mensalão, haviam prescritos, não haviam sido punidos. De modo que se deveria, segundo o entendimento da semana passada do Supremo, ser desconsiderada a prática desse crime que prescreveu. Evidentemente nós discordamos, mas esse foi um fato aventado e que não está presente na situação de José Dirceu. Nós temos, em relação a José Dirceu, várias peculiaridades que agravam a situação, além de nós não estarem presentes. As peculiaridades dos casos de João Genu e de Bunlai, que atenuam, que melhoram a situação, que favoreciam a soltura, além de não estarem presentes essas características. No caso de José Dirceu, existem características que agravam a situação e que apontam no sentido de uma necessidade ainda maior de se manter a prisão, como o nível hierárquico dele na organização criminosa, na prática dos crimes, lembrando que ele foi acusado por organização criminosa aqui em Curitiba e foi condenado por esse crime, a existência dessa nova denúncia, a existência de outras investigações, a existência de 2 condenações à Lava Jato, a condenação do próprio mensalão, o fato de existirem pagamentos ao longo do mensalão e uma série de outros fatos que nós destacamos aqui. Além da reiteração, a gravidade em concreto dos crimes, o assinte à justiça, o risco à instrução que existe em razão da orientação que ele já havia dado, segundo o colaborador, a esse colaborador, o risco em relação à recuperação de ativos, porque existe boa parte dos valores desviados que ainda não foram recuperados e que, em tese, passaram por suas mãos. Existe ainda o fato da unanimidade das decisões nas cortes inferiores e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal em casos de igual ou menor gravidade em que se entendeu pela manutenção da prisão. Tudo isso nos faz extremamente confiantes de que a prisão será mantida pelo Supremo Tribunal Federal, na linha do voto já dado, já declarado pelo ministro Fachin. Bom, gente, Mário Sabino já está aqui. A gente estava ouvindo o Deltan. Como eu já adiantei para vocês no Twitter, eu não me aguento. Tem uma novidade hoje. Hoje temos uma grande novidade, mas a gente vai deixar para o fim do programa. Vai deixar para... Ai, não aguento, Mário. Vou ter um treco aqui. Não aguento, gente. Mas, enfim, a gente estava ouvindo aí o Deltan. 2 coisas que eu não aguento. O ministro Celso de Mello votando. É uma coisa que sempre, para mim, foi palpitante, porque o ministro Celso de Mello, além de ser, vamos dizer, muito cuidadoso dos seus votos, você nunca sabe quanto demora 8 horas ou 14. Ele vai falando tudo de um jeito, aí a última frase ele muda tudo que ele falou, ele volta do outro. Exato. Ou não, como diria Caetano Veloso. Então a gente não sabe o que vai... É preciso até de tradução, né? E de tradutor e intérprete, às vezes, para entender o que para ele eles fala, próprios. Né? Às vezes para ele eu não mesmo. entendo, olha, eu não canso de repetir, Madeleine, eu não sei por que existe essa prosopopeia toda no STF, em demais tribunais, porque eles acham isso bonito, porque dá para dar o voto sem sair do jargão, né, do jargão técnico e tudo mais, mas dá para ser compreensível, né?
Eu não entendo essa insistência na coisa inalcançável, na coisa ininteligível. Parece até truque, né? Muitas vezes, enfim. Eles não gostavam quando eu falava isso lá. Não, porque... eu fazia uma palestra que eu falava habeas quem. O mal do juridiquês na sociedade brasileira. Não tem sentido, né? Porque... As normas, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe bem, a Suprema Corte é muito clara nos seus votos, né? Sem sair ali, não está aqui falando, né, do jargão técnico, sem serem demasiadamente coloquiais, sem justificarem com precisão dentro do arcabouço jurídico os seus votos, né? Eles alegam que assim, que lá é common law e aqui é direito romano-germânico, que não tem nada a ver. Eu ia falar uma expressão terrível, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. E sabe que curioso, que eu não me lembro se foi no segundo semestre do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos baixou uma decisão que nenhuma corte dos Estados Unidos mais pode dar nenhum tipo de decisão que o cidadão comum norte-americano não seja capaz de entender. Porque é o mínimo, né? É o mínimo, né? Bom, mas a gente você pagar uma pessoa e entender o que ela está fazendo. Mas olha, independentemente do tipo de linguajar que eles estão usando, a previsão, até o momento, é de chuvas e trovoadas, ou seja, Zé Dirceu será solto, né? Eles vão aceitar o pedido de habeas corpus. E é isso, né? Mais um. O pessoal da produção tá lá já olhando. Eles se mexem, eu já acho. O Celso de Mello acabou de voltar. Voltou para manter Dirceu preso. Ótimo. Gente, tá 2-2? Celso de Mello, então, foi 2-2, mas... É o ministro Gilmar que desempata. É o ministro Gilmar que vai desempatar. Segura, Mário, não vamos... Eu não... Eu tô orando, eu não tenho muita ilusão do voto do Gilmar Mendes, né? Até porque mas vai ser um voto de desempate, mas quem Mário, sabe, né? Pode ser que nós tenhamos aí uma surpresa, né? Não sabemos. Mas eu acho que vai se repetir o score dos outros pedidos de habeas corpus, né? Dos outros julgamentos de habeas corpus, eu acho que da semana passada, que foi mais ou menos esse, né? 3-2. 3-2. Não foi uma decisão tranquila. Não foi tranquilo. Eu acho bom que não seja tranquila, porque são dois votos, são de dois ministros muito respeitados, né? O do ministro Fachin e do ministro Celso de Mello. Então, enfim, mesmo que o Dirceu leve essa, tem ali dois ministros que votaram contra, que é sempre melhor perder de 3-2 do que perder de 4-1 ou de 5-0, né? Agora, qual a implicação disso? Que é o que importa, né? A gente precisa ver a quantas anda este processo do Dirceu em segunda instância, né? Porque o grande problema na segunda instância, a justiça ela tarda, né? Ela demora. Mas muitas vezes não é culpa dos juízes, dos ministros, né? É culpa do processo, de como se dá o processo penal brasileiro, que é aberto para inúmeros recursos, inúmeras maneiras de você... Quem falou que tem 1.200 e poucas fases esse processo do Dirceu? Pois é, então... Como é que vai fazer? Então, a questão é essa, entendeu? A questão é assim, mas não dá para mantê-lo preso, porque nessa preventiva não pode se alongar, né? Porque afinal de contas não é culpa do condenado, do réu, que a justiça tarde. Bom, mas o fato é que também depende, também o contrário não pode ser verdadeiro, ou seja, o cara ficar solto, o sujeito ficar solto, né? Porque dá margem a inúmeros recursos, a coisa não anda, enfim. E o fato específico, o Lewandowski disse que cada caso é um caso, né? Para rebater o argumento do Fachin de que a jurisprudência, né, de vários ministros é no sentido de manter a prisão preventiva, né, em situações como tais, ou seja, de um sujeito que é perigoso, que hierarquicamente é superior dentro de uma organização criminosa, que pode obstruir a justiça, tem poderes para tanto. Não pode, que efetivamente o fez mesmo estando preso. Sim, ou fez, né? Ou seja, ele recebeu, no caso do Dirceu, tem razão, eu ia chegar lá, o caso do Dirceu, durante o julgamento do mensalão, o sujeito estava recebendo propina.
Ele não respeitou nem mesmo a situação em que ele se encontrava, nem mesmo o STF, né? Então, assim, não é verdade que a organização criminosa, no voto do Dias Toffoli, né, em favor da libertação do Dirceu, ele disse que a organização ao qual pertence Zé Dirceu está fora do poder. Não está, não. Não está, não. Está ali. Olha, basta ver as movimentações daquele que é apontado como comandante máximo. Basta ver a atuação, né, daqueles que o cercam, né? A organização criminosa ainda tem representantes no parlamento, né? Ainda tem militantes quebrando coisa na rua, né? Ameaçando pessoas e instituições, né? Então, assim, não é uma situação... E ele não deixou, no caso do Dirceu, ele não deixou de fazer política. Ele continua fazendo política dentro da prisão e voltará a fazer política fora da prisão. E fazer política, nesse caso, é combinar versão, pode ser obstruir a justiça no sentido de apagar dados, porque há montantes que são relacionados ao Dirceu, como disse o Dallagnol, que não se sabe onde eles estão, onde se encontram. Quer dizer, quem garante que o Zé Dirceu, vão dizer, não, o Zé Dirceu não pode ter internet, vai usar tornozeleiro eletrônico. Pessoal, uma história da carochinha, né? As pessoas que vão visitá-lo podem sair com ordens, podem sair com senhas, podem sair com acessos, né? E como é que se faz? Então, assim, afora o dado, né, que eu sei que em relação assim, do ponto de vista absolutamente garantista, isso não faz sentido, né? Ou seja, do simbolismo, né? O Dirceu é símbolo, um símbolo importante e forte de corrupção. Do ponto de vista garantista, um indivíduo não pode ser um símbolo, eu entendo, né? Mas tem essa moldura toda em torno, essa moldura simbólica, em torno de aspectos muito concretos do perigo representado pelo Zé Dirceu para a investigação, para as investigações em andamento. Agora vamos à coluna social da Suprema Corte, Fofocas Express Suprema Corte. Mentira que eu não gosto de Fofocas Express com a família dos outros, mas com o voto eu gosto. Porque o ministro Fachin, que já havia na semana passada se mostrado bastante descontente com esse solta-solta, hoje ele deu, no voto dele, uma voadora no fígado ali desse 3-2 que está se repetindo na turma. Porque na jurisprudência, para mostrar por que você pode sim alongar uma prisão preventiva e que isso não é ilegal, qual é a jurisprudência que ele citou? Quem são os 3 juristas que ele citou? Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli. E só. E não citou mais ninguém. Ou seja, como é que é aquela história que para bom entendedor um risco quer dizer Francisco. Aí, diz ele, a argumentação dele é o seguinte, você mantém uma prisão preventiva para quê? Para manutenção da ordem pública. E diz ele que a expressão econômica das vantagens indevidas evidencia que você não está diante de um processo comum, de um processo ordinário, que você tem uma lucratividade imensa e você precisa empregar essa medida. E que se você não mantiver ele preso, qualquer outra coisa não garante a ordem pública. Isso é o que o ministro Fachin disse. E aí ele cita, vou ler aqui, ministro Gilmar Mendes. Ele coloca aqui, olha, ele coloca em outro caso, dizendo que não tem constrangimento ilegal quando a vítima ficou presa para ouvir todo mundo que ela tinha rolado 500 testemunhas lá porque ficou presa tempo demais. Mas esse é o Ministro ponto. Lewandowski, não procede a alegação de excesso de prazo quando da complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para a eventual dilação do prazo, como se dá na espécie, que era o outro caso. Porque o do Dirceu... Que é um caso muito complicado, muito complexo. Ministro Dias Toffoli, em relação ao suposto excesso de prazo, é entendimento da Corte que o lapso temporal decorrido, aqui, mormente se levado em conta a complexidade do processo, consubstanciada na espécie, na pluralidade de réus, que eram só 15 acusados, e a necessidade de expedição de cartas precatórias para Pernambuco e Petrolina para oitiva de 2 dos acusados, que é um caso menos complicado do que esse.
Ou seja, ali também as pessoas já estão tomando posições de se colocar para a sociedade, então, o que está acontecendo? Gente, o que é importante entender nessa história toda é o seguinte. O STF, ou parte dos ministros do STF, acha que está em guerra com a Lava Jato. Sim. Certo? Quando a Lava Jato não está em guerra com ninguém. A Lava Jato está em guerra com os criminosos. Óbvio que o Deltan Dallagnol vai e faz um pronunciamento hoje, né? Dá uma entrevista hoje dizendo como a libertação de Dirceu pode ser danosa e tudo mais. Isso é o papel dele. Não significa que entrar em guerra com o STF. Um procurador tem que fazer isso. Está dentro das atribuições do procurador. Falar sobre os casos que estão sob a sua alçada é óbvio. Não é? Então, assim, não há nenhum mal nisso. Né? Agora, o que os ministros do STF dizem, eu ouvi de um. Vocês estão criando, vocês, tá? Inclusive o antagonista, ou seja, a imprensa. Vocês estão criando uma entidade chamada Lava Jato. Ora, a gente não criou entidade nenhuma. Isso é repetido como, né, por papagaios da imprensa. A gente não criou entidade nenhuma. A Lava Jato se fez, né, quase numa brecha fantástica, né, que se abriu no Brasil para punir, pela primeira vez, de verdade, poderosos, né, políticos poderosos, empresários poderosos, operadores que faziam leve e trás entre esses empresários e políticos, diretores de estatal. A Lava Jato se fez, e ainda bem que ela se fez. Ela não é uma entidade, ela faz parte de um arcabouço jurídico. Os excessos da Lava Jato, mas que excessos? Essa gente fala de excesso da Lava Jato, cada vez que eu ouço isso eu fico numa irritação. Como se eles estivessem agindo à margem da lei. As decisões foram referendadas pelas instâncias superiores, né? O próprio STF cansou de referendar decisões da Lava Jato. Se vai soltar agora o Zé Dirceu, tudo bem, é da competência do STF fazê-lo. Cabe a nós, e é nosso direito, né, como imprensa, criticar a decisão. Né? Agora, a Lava Jato não está assim, o STF está prendendo e mandando soltar, e a Lava Jato vai lá clandestinamente e prende o sujeito. Que história é essa? Que excesso! Quem disse que há limite para a prisão preventiva de José Dirceu? Aliás, não há limite na lei para prisão preventiva, me parece. O limite é a ordem pública. O limite é a ordem pública, a manutenção da ordem pública, que inclui a não obstrução à investigação, não é? Isso também está dentro da manutenção da ordem pública, ou se não, profundamente ligado. Então, assim, eu não estou entendendo este papo furado de que a Lava Jato comete excesso, de que a Lava Jato é uma entidade. Ora, a Lava Jato é formada por juiz, por procuradores, certo? E por policiais federais, que pertencem à Justiça, ao Ministério Público e à PF, ou seja, uma corporação. Onde é que absolutamente legais, absolutamente previstas pelas leis, que agem dentro da lei. Onde está? Que história é essa de que age de excesso, de entidade? Essa gente ficou louca, a gente ficou maluca. O que é? Para além de interesses, sei lá, políticos aí que existem, assim, de esvaziar a Lava Jato, para a manutenção do sistema político brasileiro, esse sistema político podre que arruinou o Brasil, né? Para além disso, eu acho que existe também, e é muito forte, talvez até mais forte do que esses interesses, ou tão forte quanto, uma vaidade de certos ministros, né? Uma vaidade ferida, né? Porque o Moro aparece, porque o Dallagnol aparece, porque o Carlos Fernandes aparece, quer dizer, não faz o menor sentido. Tem uma guerra de egos nisso também, Madeleine. No judiciário tem uma guerra de egos. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Né? Vamos parar com isso. Quer dizer, então, independentemente do que aconteceu hoje, se é que já não aconteceu, do Dirceu ser libertado. Deixa eu ver aqui, né? Se foi libertado. Eu não estou aguentando, gente. Não, ainda não, me parece. Porque demoraram tanto. Ai, meu Deus. Olha aí. Ele vai libertar. Está se perguntando por que demoraram tanto. Pois agora... Estou aqui, ó. Por que esses órgãos de controle demoraram tanto para funcionar? Esses ministros querem acabar com o coração da gente, eu vou infartar. Não, pois os órgãos de controle. Agora está falando dos órgãos de controle. Olha, eu não sei qual vai ser o voto do Gilmar, pode ser que ele contrarie as expectativas que foram criadas por ele nas suas falas. Ninguém pôs
nada na boca dele, importante que se diga isso, né? Mas, enfim, ele pode contrariar expectativas, que eu acho improvável, mas enfim. Agora, de qualquer maneira, soltando ou não o Zé Dirceu, é preciso que se acabe com esse bate-boca. Que, aliás, não é nem um bate-boca. Não é nem um bate-boca, é mais só vem de um lado, né? Que é do STF fazendo coro a esses papagaios que vão dizendo que a Lava Jato comete excessos. E hoje, assim, já entrou no automático, né? O sujeito vai escrever um editorial em jornal, em determinados jornais, um artigo, os excessos da Lava Jato. Aponte um excesso da Lava Jato. Eficiência. Pois é, excesso de eficiência. Excesso de gente preparada. Vamos parar com esse papo furado. Excesso também de homem bonito. Porque é homem feio de um lado, homem bonito do outro. Eu fico tão feliz. Não subestimem a nossa inteligência. Nem vocês, ministros, magistrados, advogados, jornalistas, comentaristas. Não subestime a nossa inteligência. A Lava Jato está agindo absolutamente dentro da lei e sempre agiu dentro da lei. Quando não tem a maior parte, esmagadora maioria das sentenças, das determinações da Lava Jato, foi respaldada por tribunais superiores. E quando não é respaldada, a Lava Jato não age clandestinamente, nem prendendo, nem mandando prender. Que história é essa? É como se a Lava Jato atuasse como uma espécie de esquadrão da morte. É um absurdo. Isso é um absurdo. Mas eu não sei por que essa gente acha que esse papo cola. Sabe o que eu acho? Eles começam a viver nessa bolha do poder, aí eles acham que todo mundo acredita no que eles falam. Porque assim, os assistentes deles, aquele séquito, eles têm assim 1 ou 2 que falam bobagem, aí depois eles demitem, né? 1 ou 2 que confrontam. Porque assim, todo mundo, o resto da humanidade, está acostumado a ser peão. Então está acostumado a ser assim, no máximo, quando você está bem, você está assim numa posição de Moro e Deltan. A gente sabe que eles não iam estar fazendo o que eles estão fazendo se eles não estivessem dentro da lei. Se eles tivessem isso aqui, ó, fora da lei, já tinham limado os dois. Eu acho que é já tinham limado os dois. Não. Você acha que iam deixar o Moro chegar onde ele chegou se ele tivesse 1 milímetro fora da lei? Assim, a irritação, eu acho que advém justamente do contrário do que é falado. É porque eles agem sem excessos, né? Aí podem dizer assim, olha, o Teori Zavascki ficou, ao que consta, né, ficou irritado quando o Moro divulgou a gravação da Dilma e o Lula combinando obstruir a justiça com a nomeação do Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Episódio famoso. Muito bem. Mas mesmo ele, né, mesmo o Teori, né, reconheceu que aquilo era obstrução de justiça. Tanto é que existe uma coisa em andamento lá. Não, e né? vamos ser sinceros, aquilo ali, Mário, fosse um país assim um pouco menos esculhambation do que a gente, aquilo ali é muito grave, gente, porque aquilo não tem explicação. Claro. Uma posse, não existe posse para você mandar assinar. Posse é o ato de posse. Você vai lá, tira sua fotinho, não sei o quê, e tem 1 mês para assinar aquele papel. Se mandou o papel, é truque. Não tem mandar o papel. Eu já tomei posse um monte de vezes. Então, assim, mandou o papel é truque. Você tem 1 mês para assinar o papel depois do ato de posse. Então, assim, olha, então, voltando, né? Zé Dirceu, libertado ou não libertado, né? O que vai acontecer para frente? É importante que esse processo... Para Portugal ele não vai, né? Porque lá ele também É importante que esse processo, na segunda instância, ande rápido, mas isso também depende do número de recursos à disposição dos advogados Zé Dirceu, né? Depende de uma série de coisas. E é importante que se pare com essa bobagem, desse torpedeamento para cima da força-tarefa da Lava Jato, porque é só bobagem. Olha lá, tá lá o ministro Gilmar exaltando o mensalão. Esta corte julgou o mensalão sem decretar uma prisão preventiva sequer. Pois é. Enquanto estava lá o julgamento, por isso mesmo, segura esse homem aí, ministro. Por isso mesmo é que o Zé Dirceu estava recebendo dinheiro durante o julgamento do mensalão. Esse homem aí não deu tão certo assim. Não dava tão certo assim o negócio, não voltaram pro senhor. A quadrilha continuou agindo.
Entendeu? Lê o negócio lá do Faquinha, ele botou tudo no papel. A gente tem aqui o PDF. Vamos mandar, Mário, o PDF para esse povo. Aí é demais, né? É demais. Mas, sei lá, tem uma teoria aí que o Cláudio Dantas falou que se a opinião pública abaixar, eles vão soltar todo mundo agora. Não, eu acho que o Cláudio está coberto de razão. Isso é público e notório. É evidente que a pressão dos cidadãos, ela foi determinante, tem sido determinante nos últimos 3 anos para que as coisas aconteçam no Brasil, né? Foi determinante para o impeachment, foi determinante para que certas vergonhas não passassem no Congresso, né? É também determinante, sim, os juízes e ministros, por mais que digam que eles não são suscetíveis à pressão, é óbvio que existe ali uma força que não é de se menosprezar, né, quando o juiz dá uma decisão. Não acho que o juiz tenha que ser a voz do povo, né, e jogar para a galera. Óbvio que não, né? Agora, também é óbvio que na manutenção da justiça, ao fazer justiça, né, ele tem que levar em conta o desejo de justiça, não de justiçamento, de justiça dos cidadãos. É evidente. Então, assim, também o Moro, você falou o Moro, se tivesse agido fora da legalidade, já teriam... Sim, mas mesmo agindo dentro da legalidade, se a Lava Jato não tivesse o apoio que tem dos cidadãos de bem... também paravam ele. Também paravam ele. Agora, os ministros do STF não podem perder o grande quadro, o chamado Big Picture, né? Que é a grande fotografia, né? Que se tem no Brasil. Hoje, a economia do Brasil começa a dar sinais de ressurreição, né? Hoje nós tivemos o dado aí da balança comercial que foi extraordinário, não tanto pelo superávit, mas pelo aumento de exportações e importações em relação ao abril do ano passado, que foi bastante expressivo, da ordem de 27%, quase 28% nas exportações e mais de 13%, se eu não estou enganado, nas importações, ou seja, o que é bom, o dado da importação é ainda mais importante do que o dado de exportação, porque mostra que nós estamos, ou seja, já tem dinheiro, já tem consumo, já tem necessidades que começam a ser atendidas através de importação, ou seja, as pessoas estão começando a gastar para isso, visando muitas vezes são bens, né, industriais e tudo mais para produzir mais, né? Não só bens de consumo, né? E esse dado, é importante que os ministros percebam que a sociedade precisa de respostas jurídicas e políticas claras, né, para que a economia volte a entrar nos eixos, que é tudo aquilo que o senhor Lula e os seus miquinhos amestrados não querem. Eles querem o pior, melhor, eles querem torpedear as reformas. Você pode concordar ou discordar das reformas, mas elas são essenciais para o país pôr as suas contas em dia, né, em ordem, e para atrair investidores, né? Então esta ameaça que começa a pairar, né, de que o Lula pode ser candidato mesmo sendo réu, mesmo sendo condenado, né? Veja, não, vamos soltar todo mundo, né? Essa percepção, né, os tribunais superiores, eles têm que dizer não a essa percepção, têm que dizer sim à justiça, ao cumprimento de contratos, ao cumprimento da lei, né? Não chega, Madeleine, chega de ficar fazendo gambiarra em lei, interpretando lei para favorecer criminoso. É preciso que esses ministros tenham consciência de que esse país só irá para frente, só entrará nos eixos, só diminuirá o número de desempregados. São mais de 14 milhões de hoje de pessoas na rua, e outros tantos que já nem procuram emprego, né, que estão nessa situação porque foram deixadas nessa situação pelo Partido dos Trabalhadores, nos seus governos irresponsáveis. Eu não canso de repetir isso também, né? E também estão aí porque os investimentos não vêm na quantidade que poderiam vir se houvesse segurança jurídica no Brasil. E a segurança jurídica no Brasil passa pela condenação dos corruptos, passa pelo impedimento do senhor Lula como candidato em 2018. Um réu, um condenado, presidente do Senado, um réu e um condenado, possivelmente, não pode não ser candidato à presidência da República. Isso
É um despautério. Isso é a declaração do ministro Marco Aurélio de hoje, né? Que estava falando que ele talvez pudesse ser candidato não a deputado, não a senador, mas a presidente. Aí eu fiquei... Não, eu não entendi o negócio. É um negócio de louco. Isso é um negócio de louco. Isso gente. contraria a lógica mais... Quer dizer, então você vai ter... porque um presidente não pode responder por crimes cometidos fora do seu mandato. Tá bom, então vamos ler, põe lá. Então vamos tudo quanto é criminoso, não importa aí o crime que tenha cometido, se lança candidato, é eleito, né? E todos os seus tem uns com potência. Eu já tô até pensando aqui. Vamos lá, né? Vamos fazer uma competição, né? Lula, Marcola, quem mais? Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar. Sei lá, todos esses aí. Esse aí tem muito. Vamos lá, vamos todos tentar a presidência da República. Que tal? Porque a presidência da República agora virou refúgio de criminoso. Tem que ser o mais probo, né, pelo gente? Amor não de tem Deus. que ser o mais. Isso é um absurdo, entendeu? Um absurdo lógico, um absurdo total. E não venham com o juridiquês pra cima de mim, porque não entra. E não vai entrar na cabeça de um cidadão, certo? Um réu, né? Um condenado, possivelmente, possa vir a ocupar a presidência da República. Gente, ó aqui, não tá acabando o Mini Gilmar, então nós vamos aqui anunciar a nossa novidade, porque a nossa novidade é boa e eu tô com sentimento, não sei, Mário, que a que vem de lá não é tão boa assim. Mas nós temos uma novidade muito boa para vocês. Já chama todo mundo, pega a sua pipoca, que nós temos uma novidade ótima. Tá no ponto aí o vídeo, Rodrigo? Então vamos lá. Escrevi no Twitter em 1º de janeiro de 2015. Desejo a Diogo Mainardi e Mário Sabino sucesso, lês impeachment, com o antagonista. Aprendi muito com ambos. Gratidão é eterna. O sucesso do site que estreava naquele dia veio depressa. O impeachment de Dilma Rousseff demorou mais um pouquinho, mas veio também em 31 de agosto de 2016. Agora vim eu, Felipe Moura Brasil, após quase 3 anos e meio como colunista da revista Veja, em cujo site mantive um blog de antagonismo político e cultural diário, lançado em 2013. Fico feliz de lá ter elogiado livros do Diogo e comentários do Mário, muito antes da criação de um antagonista, assim ninguém tem razões para desconfiar da honra que é hoje trabalhar com eles e com o timaço que formaram. Ambos acreditaram que meus acertos, conquistas e resultados, reunidos no texto de despedida Eu Escolhi Sair da Veja, fazem jus à nova parceria, tantas vezes reivindicada por nossos leitores em comum, que, a despeito de uma ou outra divergência pontual e irrisória, detectavam as semelhanças mais profundas de independência, irreverência e sinceridade. Sou grato ao Diogo por ter sido levado, por meio dos seus artigos, aos ensaios do autor francês Michel de Montaigne, visto durante anos pelos poderosos, como descreveu o escritor austríaco Stefan Zweig, com aquela certa desconfiança que sempre sentem os homens de partido e os políticos profissionais em relação ao homem livre e independente. Em relação a nós, antagonistas, desconfiança é até eufemismo para o que sentem os membros da Orcrim e seus aliados e porta-vozes na imprensa. Segundo Montaigne, que viveu em plena época de guerra entre católicos e protestantes na França, o sábio deve, no íntimo, afastar sua alma da multidão e mantê-la com liberdade e poder para julgar livremente sobre as coisas. Para Zweig, poucos homens sobre a terra lutaram de modo tão sincero e persistente para manter seu eu mais íntimo, sua essência, livre do contágio e influência da escuma venenosa e turva da agitação de seu tempo, e poucos conseguiram salvar de seu tempo esse eu mais íntimo para oferecê-lo a todos os tempos. Inspirado pela liberdade interior de Montaigne, vim reforçar o antagonista em sua luta diária por meio da verdade para privar da liberdade exterior o comandante máximo da Orcrim e seus cúmplices no assalto ao Brasil. Se salvarmos do nosso tempo a verdadeira história do que nele aconteceu, poderemos oferecer a todos os tempos muito mais que o sucesso desejado. Bom, tava aqui vendo as reações de vocês. A maioria acertou já durante a semana. Comenta. Olha, Felipe, eu já dei as boas-vindas, evidentemente. Nós já conversamos, claro, né? Nós tratamos tudo.
e muito bem-vindo, né? Para mim é uma honra trabalhar com um jovem, inclusive um jovem tão dinâmico, tão preparado, né? Disse para ele que já é uma coisa sensacional trabalhar com alguém que cita o Montaigne. Então, eu já fico feliz por isso, né? Eu acho que ele vai agregar muito em termos de conteúdo ao antagonista, em termos de vivacidade, né? Ele é excelente escrevendo, ele é excelente falando, ele é excelente no vídeo, né? Então é uma honra trabalhar com ele, eu acho que foi uma grande conquista do site, e eu desejo toda boa sorte a ele, né? Até porque a boa sorte ao Felipe significa também boa sorte para nós, do antagonista, a partir de agora. E é só isso que você vai falar, Mário? Tá todo mundo aqui fazendo perguntas. Pois é, vamos lá, eu respondo. Bem-vindo, Felipe. Cadê? Bem-vindo, Felipe, não é Felipe, pergunta. Muito bem-vindo. Tá, aqui, peraí. Aqui, vamos lá. O que o Felipe vai fazer exatamente? Ué, o Felipe será mais um de nós, né? Comentando, reportando, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser mais um antagonista, Sim. Fazer notas. Ele vai estar conosco como todos os outros profissionais. Vai fazer vídeos também. Todos, né, Felipe? Exato. O Felipe é ótimo de vídeo, né? A mulherada tá aqui perguntando se o Felipe vai fazer vídeo. Gente, é claro que vai fazer vídeo, nem que eu tenho que ir lá filmar o Felipe fazer vídeo. A nossa média de idade cai bastante com o Felipe, que é ótimo, né? E o que significa também que a expectativa de vida também aumentou, né? No antagonista. Público feminino, gente, já manda esse link pras amigas agora, né? Já manda o link pras amigas, vai ter Felipe. Então, assim, eu acho que o Felipe veio, óbvio que veio para agregar, até porque viria, né? Se não fosse por isso, né? E eu acho ele é um sujeito que nasceu na internet, né? É um jornalista que nasceu na internet, né? Veio ao mundo na internet. Isso para nós é muito importante, porque ele entende de internet, porque ele tem a pegada da internet, né? E a internet, como eu costumava dizer, e ainda costumo, quem fala que a internet é futuro é porque já está no passado faz tempo, né? Então, desse ponto de vista também é essencial, porque ele domina a linguagem da internet, né? E que é uma linguagem diferente, né, da linguagem tradicional dos veículos impressos. Aqui, eles estão todos só comentando, não querem mais fazer perguntas, mas é isso. Mas também tem algo interessante que o Felipe também faz uns vídeos num formato explicativo e é um cara Exato. que coloca a opinião dele, que isso eu acho muito importante que a gente tem aqui no Antagonista, que é uma abertura para vocês colocarem também as opiniões de vocês. Porque não é uma coisa assim, aqui não é assim a catequese do público. Não, muito pelo Entendeu? contrário. É uma coisa aberta. Então, assim, o Felipe é um cara de opinião, de opiniões fortes. Mas não fica tentando convencer, você que não pensa igual a mim, você não presta. Não. É uma coisa, Felipe, olha, é uma abertura legal, entendeu? Para o debate, para você aprender coisas legais, enfim. Eu acho bem legal. E o Felipe tem uma grande massa de leitores, né? É um grande influenciador, enorme influenciador no Twitter, né? Isso é extremamente importante do ponto de vista jornalístico, então a gente ganhou em agilidade, né? Sem dúvida nenhuma, para repercutir as notícias, né? Para dar as nossas visões. Então tudo isso é fantástico, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu estou gostando muito das reações aqui que a gente está vendo, fico muito agradecido e sempre é importante, a gente está aqui construindo um site sempre visando passar a informação mais genuína, né, a visão mais genuína que a gente tem, as pessoas não precisam concordar, né, mas a informação precisa, a informação curta, sem floreios, né? Porque é disso que os brasileiros estão precisando, de informação rápida, que seja bem digerível, né? Sobre a qual eles possam também estamos fazendo. E pediram para a gente ver o julgamento. Gilmar Mendes acabou aqui, vou ler para vocês se vocês não estão lendo.
detalha o julgamento de Jesus, que ficou em silêncio até o fim. Só o Filho de Deus pode ser manso como um cordeiro. Bom, ok. Eu não sei aí exatamente qual é o contexto, mas é uma frase interessante. Não, ministro. Pra mim não dá isso não. Eu tô quase indo pessoalmente lá. Não dá. Zé Dirceu por Jesus. E criticou a popularidade baseada em cliques. Gilmar Mendes criticou a popularidade baseada em cliques. Não sei de quem ele está falando, né? Mas talvez seja uma... Mas se for em mim... Agora, você sabe que eu... acho que é recalque. Eu já dei muito clique para você. Enfim. Eu acho ali que tem uma coisa que as pessoas não estão aguentando em Brasília, né? Sejam políticos, sejam não políticos, a gente estava falando disso, que é também o seguinte, é a pressão. Né? Eles não estão acostumados à pressão dos cidadãos. E aí, a internet, ainda bem, os movimentos que levaram as pessoas para a rua, né? Possibilitaram, estimularam que as pessoas fossem às ruas protestar. Isso tudo é uma novidade que está difícil para os caras digerirem. Né? Eu entendo, eles são antigos, né? Eles são de um outro tempo, né? Está se abrindo no Brasil, se tudo der certo, é um novo tempo, né? Um novo tempo em que as pessoas, os cidadãos vão fazer valer a sua voz, a sua opinião, as suas críticas, né? E isso é importante. Isso não é popularidade baseada em cliques, né? Isso é, na verdade, dar vazão à opinião pública, né? De uma maneira extensiva. Então, é uma coisa extraordinária que está acontecendo no Brasil. E essa gente que fala, né, que critica, seja enviesadamente ou não, né, a internet, os veículos de internet e tudo mais, gente, acabou aquele tempo. Aquele tempo que o cidadão ficava calado, que as pessoas não se expressavam, né, que as pessoas não eram informadas assim com exatidão, né, sobre o que estava acontecendo em Brasília, né, sem aquele trololó de comentarista político e tudo mais. Esse tempo acabou. Aqui está dizendo... Mário, tem 2 ministros do STF que são jovens. Gente, eles são jovens, mas não sabem mandar e-mail com anexo. A cabeça não é de jovem. A juventude aí também, né? Repetindo lugar comum, não é uma juventude apenas etária, né? É uma juventude também de mentalidade, né? Então é isso. Estou julgando quem estou julgando Jesus. Eu espero assim... Eu espero que não tenha sido assim, muito bem. Depois eu vou olhar... Vamos dar um voto de confiança. Depois eu vou assistir ao voto do ministro Gilmar Mendes, dos demais ministros, né? A gente vai assistir chorando. Porque assim, quando entra Jesus Cristo, internet, né? Tudo mais como é muito, né? A história do Brasil, A missão de um tribunal, acaba de dizer o Gilmar Mendes, a missão de um tribunal como Supremo é aplicar a Constituição, ainda que contra a opinião majoritária. Isso é verdade. Esse pedaço é verdade. Tá certo. Mas a opinião majoritária pode ser discordante do STF também, sem que isso signifique falta de respeito, né? Sem que a opinião majoritária tenha que ser ameaçada, né? Gente, portanto, não vamos ter ainda a decisão do ministro Gilmar Mendes agora, a gente até deu uma esperadinha, parece caminhar para o fim do seu voto. Quando fala parece caminhar para o fim do seu voto, a gente não sabe, mas você sabe onde que você vai encontrar essa informação, claro, www. Eu ainda estou naquela esperança, é a última que morre, eu estou aqui, eu sou uma otimista. Mas assim, gente, olha, também é o seguinte, tá? Se não for solto agora, vai ser solto... Não, se não for... É mais uma dificuldade que teremos de superar, porque evidentemente que esse julgamento vai acontecer do terceiro e segunda instância, muito provavelmente, dado o grau de delinquência do Zé Dirceu, né, provado e tudo mais, e de tudo mais que ainda vai aparecer contra ele, ele deve ser condenado em segunda instância, né? A questão só, né, é que não precisava, né? É só isso, não precisava. Bom, jurisprudência sobre prisão preventiva, Gilmar Mendes cita e diz não é momento para ceder espaço para retrocesso. O retrocesso é manter no caso, imagino que seria manter
A produção está ali avisando. Preso. Tá avisando. Não, o retrocesso seria manter ele preso. Vamos ver. O que houve, gente? Parece que está saindo lá. Não há espaço para retrocesso. Falaram para ir lá. Gilmar não quer retroceder. Está na manchete. Olha, urgente. Claro, é isso. Soltaram, viu? Soltaram Zé Dirceu. Gilmar Mendes votou a favor, juntamente com Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Votaram contra Edson Fachin e Celso de Mello. Né? Então, o resultado é esse aí. Né? Vai ter muita gente comemorando, não apenas na casa do Zé Dirceu. Né? Vai ter gente que não vai precisar tomar seu Dormoni de hoje, vai poder dormir sem calmante. É isso. Então, vamos adiante. Né? Quero mandar um abraço aqui ao meu colega Carlos Ares, que sempre fala para mim que a minha expectativa é a mãe da minha desilusão. Gente, soltou. Então, soltaram. Bom, isso significa o seguinte, estamos, assim, isso junto com as outras prisões preventivas que foram revogadas pelo STF, como a do Genu, né? A do Ike Batista e a do Bunlai, mas o Bunlai já é um caso Não, mas extremo, o Bunlai já é um né? caso extremo de uma pessoa que está muito doente. Enfim, esse aí é um ponto fora da curva também. Isso tudo é um caldo, ou, usando outra imagem, uma moldura ruim, né? Ruim para a Lava Jato, ruim para as expectativas dos cidadãos honestos, tudo mais. Mas, como costumava dizer o Zé Dirceu, a Ai, luta continua e Moro, guerreiro do povo brasileiro, né? Então vamos confiar que no final tudo dará certo para o lado do bem, né? É que esse caso é muito emblemático, né? De um ministro colocar ali que a pessoa continuou, mesmo durante a prisão, lavando dinheiro, uma pessoa que está sendo investigada e denunciada em outro país pelo crime relacionado aqui. Bom, enfim. Então, enfim, são essas coisas que acontecem no Brasil. O normal, antes da Lava Jato, veja, a gente... Era verdade. Isso, quer dizer, o crime do colarinho branco, né, o crime de corrupção dos poderosos... Bom, poderosos nem ia julgamento, né, mas quando acontecia raramente... Mas pessoal, a identidade da Lava Jato não tem essa macumba para descer de um peixe um pouquinho maior, né, ser condenado em primeira instância, seja... O Supremo libertava, né? Essa era a normalidade institucional brasileira, né? Então, já é um avanço que estejamos aqui acompanhando, né? Que haja uma quantidade enorme de pessoas indignadas, que os ministros reconheçam que a opinião das pessoas que não estou querendo ser poliana, mas é verdade, né? A opinião majoritária é contra, né? Então, isso mostra que a opinião pública dos cidadãos estão se fazendo ouvir, muitas vezes eles tentam tapar os ouvidos para isso, mas isso é importante, né? Que é uma constatação, né? Uma constatação de que estamos sendo ouvidos. Bom, é isso. O que importa mesmo hoje é a aquisição do antagonista, né? É o Felipe Moura Brasil que está vindo. Que está vindo aí, novidades virão. E a gente tem sempre uma boa notícia para compensar a má notícia. Ainda temos. Né? Não, é exatamente porque o Mário é pessimista, entendeu? Que ele já vai vendo ali o mar de lama ali na frente, que ele vai bolando já as boas novidades. Agora, olha, mas você vê, mesmo o caso do Ike, né? Você vê, no caso do Ike, gente, que é importante, que eu não sei se vocês acompanham, mas ele é sensacional, porque o Ike é assim, soltaram o Ike, o Gilmar soltou o Ike. Aí foi o Marcelo Gilmar Mendes Bretas. soltou o Ike, aí puseram o Ike em prisão domiciliar. Aí o Marcelo Bretas, da Justiça Federal, determina que o Ike tem que pagar uma fiança de 52 milhões de reais em 5 dias para continuar em prisão domiciliar, senão ele volta para a cana dura, né? Nessa altura do campeonato, eu não sei nem se eu torço para ele ter que pagar os 52 milhões ou não ter os 52 milhões e ir para a cana dura, entendeu? Porque na atual conjuntura, me parece que 52 milhões de reais começaram a fazer diferença para o senhor Ike Batista, mas nunca se sabe. Né? Eu nem tô torcendo para nada. Eu já sou Marcelo Bretas, sim. Hashtag. Quando eu vi, eu nem tinha esquecido de falar disso. Quando eu vi essa decisão do Marcelo Bretas, porque a gente fica falando desses juízes de primeira instância, é um cara que ele tem que ter na vida dele tudo tão certinho, porque você avalia o tanto de gente que vai dormir querendo que esse homem morra.
querendo que... Não digo que morra, morra é uma forma de expressão. Nem falemos disso. Mas assim, querendo que tudo que ele faça dê errado, querendo levantar alguma coisa que ele fez errado ali, errado tecnicamente, o cara tem que ter muita certeza para ir lá e... Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Madeleine, no caso da Dirceu, é que qual é o temor da Lava Jato, né? É que esses habeas corpus, a concessão desses habeas corpus, dê esperanças, né, a um Antônio Pallotti, a um Renato Duque, que estão ali negociando colaborações premiadas importantíssimas, né, que podem entregar o comandante máximo, né, que isso os estimule justamente a ficarem calados. A gente espera que isso não ocorra. Vamos ver. Bom, é isso. Amanhã tem mais e não percam que a partir de amanhã vai ter Felipe Moura Brasil, cada vez mais no Antagonista e na TV Antagonista. Então é isso, vamos terminando aqui essa edição das 5 da tarde. Lembrando a vocês que a gente tem o WhatsApp da TV Antagonista, 1194450130. Agradecer a vocês aí do Rio de Janeiro que estão passando por essa situação de calamidade, mandaram vídeos exclusivos pra gente. Continuem mandando de todo o Brasil, 1194450130 é o WhatsApp da TV Antagonista. E a gente vai encerrando a edição das 5 da tarde deste primeiro programa, desse primeiro dia de maio da TV Antagonista. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. Você quer conhecer uma aplicação segura que nos últimos 12 meses rendeu 49%? A gente vai explicar para você qual é em www.oantagonista.com/aplicação segura. Para você que está no YouTube, é só clicar aqui em cima nesse izinho. Você cai nessa página, coloca aqui o seu e-mail e vai receber um relatório completo explicando que aplicação que é, como é que funciona, quais são as garantias, como é que você faz para aplicar, quais são os riscos, enfim. Tudo certinho, bonitinho, feito de forma independente. Lembrando que a Empíricos não vende aplicações financeiras, só faz os relatórios financeiros. Valeu, eu volto amanhã às 11 da manhã. Tchau!